Isso não é amor, Beatriz. É produto. As palavras de Mateus ecoaram pelo estúdio da gravadora em Vila Madalena, cortando o ar-condicionado que lutava contra o calor sufocante de fevereiro em São Paulo. Beatriz Nascimento, de apenas 22 anos, sentiu o estômago revirar enquanto segurava o contrato que mudaria sua vida para sempre, ou a destruiria completamente. A chuva típica do verão paulista martelava nas janelas do 10º andar do prédio espelhado da Universal Music Brasil, criando um ritmo hipnótico que contrastava com a tensão palpável na sala. Beatriz olhou para as luzes da cidade que se espalhavam como estrelas terrestres, cada uma representando sonhos e ambições de milhões de pessoas. Quantos desses sonhos eram genuínos? Quantos eram fabricados? Explique melhor o que você quer dizer com produto, ela disse, virando-se para encarar Mateus Cavalcante, o diretor artístico mais temido e respeitado do cenário musical brasileiro. Seus olhos verdes, herdados da avó italiana, brilhavam com uma mistura de curiosidade e desafio. Mateus, um homem de 40 e poucos anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que custava mais que o aluguel anual de muitas pessoas, suspirou pesadamente. Ele havia descoberto dezenas de talentos ao longo de sua carreira, mas Beatriz era diferente. Havia algo em sua voz, em sua presença, que o fazia questionar tudo o que havia aprendido sobre a indústria. Sente-se, Bia. Preciso te contar algo que vai contra tudo que acredito como profissional, mas que é necessário como ser humano. Ela se acomodou na poltrona de couro italiano, as mãos tremendo ligeiramente. O estúdio estava decorado com discos de platina, fotos de artistas famosos e uma vista privilegiada da Marginal Pinheiros. Era exatamente o tipo de ambiente que ela havia sonhado desde criança, cantando no chuveiro do apartamento de 2 quartos em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. A gravadora não está interessada apenas no seu talento. Mateus começou, servindo 2 copos de água de uma garrafa de vidro cara. Eles querem criar uma narrativa, uma história de amor que vai vender milhões de discos, gerar bilhões de visualizações e transformar você e outro artista em um casal produto. Beatriz franziu a testa. Outro artista? Leonardo Reis. O nome caiu na sala como uma bomba. Leonardo Reis, 25 anos, era o fenômeno do momento no cenário musical brasileiro. Suas músicas de sertanejo universitário lotavam estádios. Seus clipes ultrapassavam facilmente 100 milhões de visualizações. E seu sorriso estampava capas de revistas desde 2019. Era exatamente o tipo de artista que Beatriz admirava musicalmente, mas desprezava por representar tudo que ela considerava superficial na indústria. Você está brincando comigo, ela murmurou, sentindo o chão se mover sob seus pés. Eu queria estar. A proposta é simples. Vocês vão lançar uma música juntos, uma balada romântica chamada Só Quero Você. Durante os próximos 6 meses, vocês vão aparecer juntos em eventos, redes sociais, entrevistas. Vão criar a ilusão de um romance perfeito. A mídia vai enlouquecer, os fãs vão chipar vocês e as músicas vão bombar. Beatriz se levantou bruscamente, caminhando até a janela. A chuva havia intensificado e ela conseguia ver pessoas correndo na calçada, procurando abrigo. Era exatamente assim que se sentia, exposta, vulnerável, procurando um lugar seguro em meio ao caos. E se eu disser não? Mateus hesitou antes de responder. O seu contrato não será renovado. Não é uma ameaça, Bia. É a realidade do mercado. A gravadora investiu muito em você, mas os números dos seus 2 primeiros singles não foram os esperados. Eles precisam de garantias. A jovem cantora fechou os olhos, lembrando-se da mãe, Dona Carmen, que trabalhava dupla jornada como diarista para pagar suas aulas de canto. Lembrou-se do pai, Senhor João, que saía às 5 da manhã para trabalhar como pedreiro e chegava em casa às 8 da noite, mas nunca perdeu uma apresentação dela na igreja do bairro. Eles haviam sacrificado tanto para que ela chegasse até ali. O Leonardo já concordou? Ele nem sabe ainda.
A reunião com ele é amanhã, mas conhecendo a ambição dele, tenho certeza que vai aceitar. Beatriz riu amargamente. Ambição. É assim que você me vê também? Mateus se aproximou dela, sua expressão suavizando. Não, Bia. É por isso que estou te contando tudo isso. Você tem algo que a maioria dos artistas perdeu: autenticidade. Mas no mundo atual, às vezes a autenticidade precisa ser empacotada de forma estratégica. O telefone de Mateus vibrou na mesa. Era uma mensagem de Ricardo Mendes, o CEO da gravadora. Como está a conversa com a Beatriz? Preciso de uma resposta até amanhã. Eles estão pressionando, Mateus murmurou, mostrando a mensagem para ela. Ricardo não é mal intencionado, mas ele tem investidores para satisfazer, metas para cumprir. Para ele, música é matemática, streaming, plays, engajamento, plays, mídia, lucro. Beatriz voltou para a poltrona, pegando o contrato e folheando as páginas densas de termos legais. No meio de toda aquela linguagem técnica, uma cláusula chamou sua atenção. O artista concorda em participar de atividades promocionais que possam incluir, mas não se limitam a, aparições públicas com outros artistas do selo para fins de marketing conjunto. É assim que vocês disfarçam, ela disse, apontando para a cláusula. Nem sequer tem coragem de escrever claramente que é tudo mentira. A indústria musical sempre foi assim, Bia. A diferença é que antes as gravadoras tinham mais controle sobre a narrativa. Hoje, com as redes sociais, tudo é mais exposto, mais imediato. Os fãs querem acreditar em histórias de amor, querem torcer por casais, querem se identificar com relacionamentos perfeitos. Lá fora, a tempestade começou a dar lugar a um pôr-do-sol dourado que tingiu o céu paulistano de tons alaranjados. Beatriz observou a transformação, pensando em como a vida podia mudar drasticamente em questão de minutos, assim como o clima. Me fale sobre ele, ela disse finalmente. Sobre o Leonardo, como pessoa, não como artista. Mateus pareceu surpreso com a pergunta. Honestamente, eu trabalho com ele há 3 anos e ainda não sei quem ele realmente é. É profissional, pontual, talentoso, mas há algo guardado nele, como se estivesse sempre representando um papel. Talvez porque ele esteja, Beatriz observou, talvez todos nós estejamos. O diretor artístico se recostou na cadeira, estudando o rosto da jovem. Você tem 24 horas para decidir. Sei que é pouco tempo, mas, na verdade, ela o interrompeu. Tenho uma condição. Qual? Quero conhecer o Leonardo antes de assinar qualquer coisa. Não como artista para artista, mas como pessoa para pessoa. Se vamos fingir estar apaixonados, preciso pelo menos saber se consigo tolerá-lo. Mateus riu pela primeira vez desde que a conversa começou. Isso pode ser arranjado. Mas lembre-se, ele pode não ser tão receptivo quanto você. Leonardo construiu muros muito altos ao redor da vida pessoal. Então será interessante ver se consigo derrubá-los. Quando Beatriz saiu do prédio da gravadora, já eram quase 9 da noite. A cidade havia se transformado. O trânsito intenso da Vila Madalena, os bares lotados, o movimento típico da noite paulistana. Ela decidiu caminhar até a estação de metrô, precisando de tempo para processar tudo o que havia acontecido. No caminho, passou por um pequeno bar onde um músico tocava violão e cantava para uma plateia de talvez 15 pessoas. Sua voz era simples, sem efeitos, sem produção. Era apenas um homem, seu instrumento e suas canções. Beatriz parou para ouvir, sentindo uma pontada de nostalgia pelo tempo em que acreditava que a música era sobre isso, conexão humana genuína. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem da mãe. Como foi a reunião, filha? Estamos esperando notícias. Ela digitou e apagou várias respostas antes de escrever. Ainda processando, mãe. Te ligo quando chegar em casa. No metrô, enquanto o trem balançava pelos túneis subterrâneos de São Paulo,
Beatriz pensou na ironia da situação. Ela havia passado anos lutando contra a superficialidade da indústria musical, defendendo a autenticidade da arte, e agora estava sendo convidada a participar da maior encenação de sua carreira. Mas havia algo que Mateus não sabia, algo que ninguém sabia. Beatriz sempre havia sido fã secreta de Leonardo Reis, não do personagem público, mas da voz por trás das músicas. Havia algo em suas baladas mais introspectivas que a tocava profundamente, uma vulnerabilidade que contrastava com a imagem de galã inatingível que ele projetava. Talvez aquela fosse uma oportunidade não apenas de salvar sua carreira, mas de descobrir quem realmente se escondia por trás da persona de Leonardo Reis. E talvez, apenas talvez, ele pudesse descobrir quem ela realmente era também. Quando chegou ao apartamento que dividia com duas amigas no Tatuapé, Beatriz encontrou uma mensagem de voz no WhatsApp de alguém que não esperava. Leonardo Reis em pessoa. Oi, Beatriz, é o Leonardo. Consegui seu número com o Mateus. Sei que isso é meio estranho, mas podemos conversar? Amanhã, antes das reuniões oficiais, tem um café na Augusta que é bem discreto. Se você quiser, é claro. Ela ouviu a mensagem 3 vezes. Havia algo diferente na voz dele, algo mais suave, menos produzido que nas entrevistas e músicas. Era como se, por alguns segundos, ela estivesse ouvindo o homem real por trás do artista. Digitou uma resposta simples. Manda o endereço. Nos vemos às 10 horas. Você não é nada do que eu esperava. Leonardo Reis disse isso enquanto mexia distraidamente no açúcar do café, sem levantar os olhos para encontrar os de Beatriz. O estabelecimento que ele havia escolhido era realmente discreto. Um pequeno café na Rua Augusta, escondido entre sebos e lojas vintage, frequentado mais por estudantes universitários e artistas independentes do que por pessoas que pudessem reconhecê-los. Beatriz estudou o homem à sua frente. Sem os holofotes, sem a produção impecável, sem o sorriso ensaiado das capas de revista, Leonardo parecia comum, vulnerável. Usava uma camiseta simples, jeans desbotado e um boné puxado sobre os olhos castanhos que ela havia visto brilhar em dezenas de clipes musicais. O que você esperava? Ela perguntou, provando o cappuccino que havia esfriado enquanto o observava. Alguém mais ambiciosa, calculista. Ele finalmente a encarou e Beatriz percebeu que havia olheiras profundas sob seus olhos. As pessoas da indústria sempre são, principalmente quando há tanto dinheiro envolvido. O café estava movimentado para uma manhã de terça-feira. Estudantes da USP discutiam projetos acadêmicos em uma mesa próxima, enquanto um casal de idosos lia jornal silenciosamente no canto. Era exatamente o tipo de ambiente onde duas pessoas poderiam ter uma conversa honesta sem se preocupar com flashes de paparazzi. Talvez você seja quem não é o que eu esperava, Beatriz retrucou, apoiando o queixo na mão. Nas entrevistas você é sempre tão polido, ensaiado. Leonardo riu, mas não havia alegria no som. 3 anos de treinamento de mídia fazem isso com qualquer pessoa. Você aprende a dizer tudo sem dizer nada, a sorrir sem sentir, a ser carismático, mesmo quando está se sentindo um lixo. E você está se sentindo um lixo? A pergunta pegou Leonardo desprevenido. Ele parou de mexer no açúcar e ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto de verdade poderia compartilhar com uma estranha. Você sabe que essa é nossa primeira conversa de verdade? Ele disse finalmente, mudando de assunto. Já nos vimos em eventos. Você já cantou no mesmo festival que eu, mas nunca trocamos mais que um "Oi, tudo bem?" Eu me lembro. Beatriz confirmou. Rock in Rio 2023. Você estava cercado por seguranças e assessores. Parecia inacessível. Era proposital. A equipe me ensinou que manter distância gera desejo. Quanto mais inalcançável eu parecesse, mais as pessoas me quereriam. Ele fez aspas no ar com os dedos.
claramente repetindo palavras de alguém. Aparentemente funciona. Meu Instagram tem 28 milhões de seguidores. Mas você está sozinho num café, falando com uma desconhecida numa manhã de terça-feira. A observação de Beatriz caiu como uma pedra na água parada. Leonardo a encarou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente, mas que parecia ser uma mistura de surpresa e reconhecimento. Touché, ele murmurou. Mateus me disse que você tem uma condição para aceitar a proposta. Tenho várias, na verdade. Mas a principal é conhecer você, de verdade. Se vamos fingir estar apaixonados pelos próximos 6 meses, preciso pelo menos conseguir te suportar como pessoa. Leonardo sorriu pela primeira vez desde que se sentaram, e Beatriz entendeu por que milhões de fãs se apaixonavam por aquele sorriso. Era genuíno, transformava completamente seu rosto. Fazia seus olhos brilharem de uma forma que nenhuma produção conseguiria capturar. Justo. Então me pergunta o que você quiser saber. Por que você aceitou? Quem disse que eu aceitei? Beatriz inclinou a cabeça, intrigada. Você não aceitou? Ainda não tive a reunião oficial. Só sei que o Mateus me ligou ontem à noite dizendo que tinha uma oportunidade interessante para mim, mas que envolvia você. Fiquei curioso. Curioso sobre mim? Leonardo hesitou, passando a mão pelos cabelos sob o boné. Eu ouço suas músicas. Não é o tipo de coisa que divulgo publicamente porque não combina com minha imagem, mas suas letras são reais, diferentes, fazem pensar. Beatriz sentiu um calor subir pelo peito. Receber elogios profissionais sempre a deixava desconfortável. Mas vindo de Leonardo, especialmente depois de descobrir que ele a ouvia secretamente, tinha um peso diferente. Obrigada. Eu também ouço as suas. Mesmo, não pareço ser seu tipo. Saudade do que não vivi é uma das minhas favoritas, ela admitiu, vendo os olhos dele se arregalar. É completamente diferente dos seus hits, mais introspectiva. Essa música quase não entrou no álbum. A gravadora disse que era comercialmente arriscada, muito melancólica para o público do sertanejo universitário. Mas você insistiu para incluí-la. Foi minha única exigência em 3 anos de carreira. Uma música que fosse realmente minha. Leonardo baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo perigoso. As outras são todas escritas por compositores contratados. Eles fazem pesquisas de mercado, analisam trends do Spotify, criam fórmulas matemáticas para hits. Eu só canto. Beatriz ficou em silêncio, processando a vulnerabilidade na voz dele. Era exatamente o que ela suspeitava sobre a indústria, mas ouvir de alguém que vivia isso por dentro era diferente. Deve ser sufocante, ela disse suavemente. É, mas também é seguro. Eu não tenho que me expor de verdade, não tenho que arriscar meu coração. Posso me esconder atrás de personagens criados por outras pessoas. E agora eles querem que você se esconda atrás de um relacionamento falso também. Leonardo assentiu, mexendo novamente no açúcar do café. A diferença é que desta vez eu teria uma cúmplice. Alguém que entende o jogo. Você acha que eu entendo? Não sei. É por isso que estou aqui, para descobrir. Beatriz olhou ao redor do café. Os estudantes haviam saído. O casal de idosos continuava lendo jornal. E uma chuva fina havia começado a cair lá fora, criando pequenas gotas nas janelas embaçadas. Havia algo íntimo e surreal naquela conversa, como se eles estivessem em uma bolha separada do mundo real. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela disse. Acho que todas suas perguntas até agora foram pessoais. Você já se apaixonou de verdade? A pergunta pegou Leonardo completamente desprevenido. Ele ficou imóvel por vários segundos, como se a pergunta tivesse ativado algum mecanismo de defesa interno. Por que você quer saber disso? Porque se vamos fingir estar apaixonados, preciso saber se você tem ideia de como é a coisa real. Para que a mentira seja convincente. Leonardo respirou fundo, olhando pela janela embaçada. Uma vez, há 4 anos, antes da fama,
Uma menina da faculdade chamada Isabela. Estudava psicologia, queria salvar o mundo, achava que música comercial era a morte da arte. O que aconteceu? Ela estava certa sobre a música comercial. Ele disse com um sorriso amargo. E quando minha carreira decolou, ela não conseguiu lidar com o que eu me tornei, ou com o que fingi me tornar. Não sei mais qual é a diferença. Beatriz sentiu uma pontada de empatia. Havia algo na forma como Leonardo falava sobre o passado que a lembrava de si mesma. A luta constante entre autenticidade e necessidade de sobrevivência na indústria. E você, já se apaixonou? Leonardo perguntou, virando a mesa. Estou apaixonada agora. Ela respondeu sem hesitar. Leonardo sentiu o estômago apertar. Por quem? Pela música. Pela possibilidade de tocar pessoas através de canções, pelo sonho de construir uma carreira sendo eu mesma. Ela sorriu tristemente. É um amor complicado, não correspondido na maior parte das vezes. Mas você não desiste. Não consigo. É maior que eu. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A chuva havia intensificado e o movimento na rua diminuído. Era como se São Paulo tivesse desacelerado para dar espaço àquela conversa. Se fizermos isso, Leonardo disse, finalmente, temos que estabelecer regras. Que tipo de regras? Limites. Até onde vamos na encenação, o que é aceitável, o que não é. Como protegemos nossos verdadeiros sentimentos no meio de tanta mentira. Beatriz o observou atentamente. Você está falando como alguém que já pensou muito sobre isso. Passei a noite inteira acordado, pensando em como seria trabalhar com você, como seria fingir te amar, como seria... Ele parou, parecendo perceber que estava revelando mais do que pretendia. O como seria o quê? Leonardo a encarou diretamente, e pela primeira vez desde que se sentaram, Beatriz viu algo completamente desguarnecido em seus olhos. Como seria se não fosse fingimento? A confissão pairou no ar entre eles, como fumaça. Beatriz sentiu o coração acelerar, não sabendo se era por causa da implicação das palavras ou pela intensidade com que ele a olhava. Leonardo, desculpa, eu não deveria ter dito isso. Mal te conheço. É loucura da minha parte. Não, ela disse rapidamente. Não é loucura, é o honesto. E honestidade é raro nesse meio. Leonardo relaxou ligeiramente. Então você entende por que preciso de regras. Não posso me permitir confundir interpretação com realidade. Posso sugerir a primeira regra. Pode. Total honestidade entre nós, mesmo que seja doloroso, mesmo que complique as coisas. Se vamos mentir para o mundo todo, pelo menos sejamos verdadeiros um com o outro. Leonardo estendeu a mão sobre a mesa. Combinado. Quando Beatriz apertou a mão dele, sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Era exatamente o tipo de química que os fãs esperariam ver entre eles, mas também era genuína demais para ser confortável. Segunda regra, Leonardo disse, ainda segurando a mão dela. Não fazemos nada que não nos sintamos confortáveis fazendo. Beijos no rosto para fotos, ok? Declarações românticas em entrevistas, ok? Mas nossa intimidade real é nossa. Terceira regra. Beatriz acrescentou, soltando a mão dele. Temos que definir uma data final. 6 meses, como eles sugeriram, e depois voltamos às nossas vidas normais. E se não quisermos voltar? A pergunta saiu da boca de Leonardo antes que ele pudesse censurá-la. Beatriz ficou em silêncio, processando o peso daquelas palavras. Essa é uma ponte que atravessaremos quando chegarmos nela, ela disse finalmente. Agora, me fala uma coisa, você está disposto a fazer isso mesmo? De verdade? Leonardo respirou fundo, olhando uma última vez pela janela embaçada, antes de se voltar para ela. Estou, mas não pelos motivos que eles esperam, não pelo dinheiro ou pela fama adicional. Por que então? Porque pela primeira vez em 3 anos, tenho a oportunidade de trabalhar com alguém que me vê como pessoa, não como produto. E porque... Ele hesitou.
porque sinto que você pode me ajudar a encontrar quem eu realmente sou por baixo de toda essa encenação. Beatriz sentiu um nó se formar na garganta. Havia algo na vulnerabilidade de Leonardo que a tocava profundamente, que despertava um instinto protetor que ela não sabia que possuía. E eu sinto que você pode me ajudar a não perder quem eu sou no meio de toda essa loucura, ela admitiu. Eles se olharam em silêncio por um longo momento, ambos entendendo que estavam prestes a embarcar em algo muito mais complexo e perigoso do que um simples acordo comercial. Então, está decidido, Leonardo disse, chamando o garçom para pagar a conta. Está decidido, Beatriz concordou, mesmo sabendo que nada sobre aquela decisão parecia simples ou seguro. Quando saíram do café, a chuva havia parado, mas o ar ainda estava carregado de umidade. São Paulo parecia mais limpa, mais brilhante, como se a cidade também estivesse se preparando para uma nova fase. Nos vemos na reunião de amanhã? Leonardo perguntou, parado na calçada. Nos vemos. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas acenou e caminhou em direção ao carro que o esperava algumas quadras abaixo. Beatriz ficou parada por alguns minutos, observando-o se afastar. Havia começado aquela manhã achando que estava prestes a embarcar em uma farsa elaborada. Agora, não tinha mais certeza de nada. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Mateus. Como foi o café? Preciso saber se vocês vão dar certo juntos. Ela digitou e apagou várias respostas antes de escrever. Acho que vamos dar certo demais, e isso me assusta. Perfeito. É exatamente essa química que precisamos. Ricardo Mendes bateu palmas entusiasmado enquanto assistia ao playback do primeiro ensaio de Só Quero Você no estúdio principal da Universal Music. Beatriz e Leonardo haviam acabado de cantar juntos pela primeira vez, e mesmo eles ficaram surpresos com o resultado. Suas vozes se complementavam de forma quase supernatural, criando harmonias que nem os produtores mais experientes conseguiriam ter planejado. Era sexta-feira, 3 dias depois do encontro no café, e o estúdio estava movimentado com técnicos, produtores e executivos da gravadora. As paredes cobertas de espuma acústica abafavam os sons externos, criando uma bolha onde apenas a música importava. Ou pelo menos era isso que deveria acontecer. A música é linda, Beatriz disse tirando os fones de ouvido. Quem escreveu? Uma equipe dos Estados Unidos, Ricardo respondeu, folheando papéis na mesa de som. Os especialistas em hits românticos. Eles analisaram as tendências do mercado brasileiro e mundial, fizeram uma pesquisa sobre o que mais funciona nas plataformas digitais. Leonardo fez uma careta que apenas Beatriz percebeu. Era exatamente o tipo de resposta que ele havia criticado no café. Música como produto matemático, não como expressão artística. Posso ver a letra completa? Beatriz pediu. Mateus, que estava acompanhando a sessão em silêncio, entregou uma folha com as 3 estrofes e refrão. Beatriz leu atentamente, e Leonardo observou sua expressão mudar gradualmente de curiosidade para desconforto. Tem algum problema? Ricardo perguntou, notando a hesitação dela. É muito específica, ela disse diplomaticamente. Fala sobre olhos que se encontraram no meio da multidão. Destino que uniu 2 corações. Amor que nasceu dos holofotes. Parece que foi escrita especificamente para a nossa situação. Porque foi, Ricardo confirmou sem pudor. Contratamos a mesma equipe que escreveu os maiores hits de casais produtos dos últimos 5 anos. Eles sabem exatamente que elementos incluir para maximizar o engajamento emocional do público. Leonardo sentiu um gosto amargo na boca. Casais produtos? Claro. Shawn Mendes e Camila Cabello, Taylor Swift e seus vários relacionamentos estratégicos, Justin e Hailey Bieber. O público ama uma boa história de amor, e vocês vão dar isso a eles. Beatriz trocou um olhar com Leonardo. Era exatamente o que haviam temido. A romantização industrial de sentimentos humanos, transformando amor em commodity. E se quisermos fazer alguns ajustes na letra?
Leonardo sugeriu. Torná-la mais autêntica. Ricardo riu como se tivesse ouvido uma piada. Leonardo, com todo respeito, vocês são artistas incríveis, mas esta é uma operação de milhões de dólares. Cada palavra foi testada, cada melodia foi aprovada por algoritmos que analisam padrões de sucesso. Não podemos arriscar. Entendo, Leonardo disse, mas Beatriz percebeu a tensão em sua mandíbula. Ótimo! Agora vamos falar sobre o cronograma de aparições públicas. Ricardo continuou, animado. A primeira aparição oficial será no próximo sábado, no programa da Eliana. Vocês vão cantar a música e dar uma entrevista sobre como se conheceram, como nasceu o amor, essas coisas. Mas a música só vai ser lançada daqui a 2 semanas. Beatriz observou. Exato, é a estratégia de build-up. Primeiro criamos expectativa com aparições e rumores. Depois, lançamos a música no auge do hype. E então, sustentamos a narrativa com mais aparições e conteúdo para redes sociais. Mateus, que havia ficado quieto durante toda a explicação, finalmente falou. Bia, Léo, vocês precisam de um tempo para processar tudo isso. Por que não almoçam juntos e conversam sobre os detalhes? Ricardo, podemos continuar isso à tarde. O CEO da gravadora hesitou, claramente querendo resolver tudo naquele momento, mas acabou concordando. Tudo bem, mas preciso de confirmações até às 5 da tarde. Temos uma janela muito específica para o lançamento. 20 minutos depois, Beatriz e Leonardo estavam sentados em um restaurante japonês discreto no Itaim Bibi, longe dos olhares curiosos e possíveis paparazzi. Nenhum dos dois havia tocado na comida. Como você está se sentindo? Leonardo perguntou. Como se tivesse vendido minha alma. Beatriz respondeu sem rodeios. E você? Igual. Só que eu já havia vendido a minha há 3 anos. Pelo menos agora tenho companhia. Eles riram, mas não havia alegria no som. Era o riso amargo de quem reconhece uma situação absurda, mas se sente impotente para mudá-la. A música é bonita, Beatriz disse finalmente, melodicamente falando. É, e nossas vozes funcionam bem juntas. Funcionam. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, brincando com a comida nos pratos. O restaurante estava quase vazio, e o som da cidade filtrava através das janelas de vidro fumê. Posso te contar algo? Leonardo disse de repente. Claro. Quando estava cantando com você hoje, por alguns momentos esqueci que era tudo encenação. Sua voz fez algo comigo que não sei explicar. Beatriz sentiu o coração acelerar. Léo, eu sei que é complicado. Sei que estamos entrando numa situação impossível, mas não posso fingir que não senti. Eu também senti. Ela admitiu em voz baixa. E isso me apavora. Leonardo se inclinou para a frente na mesa. Por quê? Porque não sei mais onde termina a Beatriz real e onde começa a personagem que estou prestes a interpretar, e tenho medo de me perder no meio dessa confusão. E se não nos perdermos? E se nos encontrarmos? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Beatriz olhou nos olhos de Leonardo e viu ali a mesma mistura de esperança e terror que sentia no próprio peito. Não podemos pensar assim, ela disse, mais para si mesma do que para ele. É perigoso demais. Talvez, mas talvez também seja a única coisa real em toda essa loucura. Antes que Beatriz pudesse responder, seu telefone tocou. Era uma ligação de Mateus. Bia, preciso falar com vocês urgentemente. Podem vir para minha sala. Aconteceu alguma coisa? Digamos que nossa timeline acabou de acelerar drasticamente. 15 minutos depois, eles estavam de volta ao prédio da gravadora, na sala de Mateus. O diretor artístico parecia agitado, alternando entre o computador e pilhas de papel sobre a mesa. Sentem-se, ele disse sem preâmbulos. Temos um problema. Ou uma oportunidade, dependendo de como olhamos. O que aconteceu? Leonardo perguntou. Alguém da equipe vazou informações sobre vocês para o Léo Dias.
A coluna de hoje menciona um romance secreto entre dois grandes nomes da música brasileira e especula sobre uma possível parceria musical. Beatriz sentiu o estômago afundar. Que tipo de informações? Nada comprometedor, mas o suficiente para despertar curiosidade. Mencionam que vocês foram vistos juntos várias vezes esta semana, que há uma química inegável entre vocês e que fontes próximas sugerem que algo está florescendo. Leonardo passou a mão pelos cabelos. Merda. Na verdade, não é tão ruim assim. Mateus continuou. O vazamento foi obviamente planejado, provavelmente pelo próprio Ricardo, embora ele negue. O problema é que agora temos que acelerar tudo. A primeira aparição pública de vocês como casal não pode mais ser no programa da Eliana. Tem que ser antes. Quando? Beatriz perguntou, já temendo a resposta. Amanhã à noite. Festa de lançamento da nova coleção da Osklen no MASP. Meio artístico, sofisticado, muitos fotógrafos. Vocês vão chegar juntos, vão posar para fotos, vão se comportar como um casal apaixonado. Mateus, isso é loucura, Beatriz protestou. Não tivemos tempo de preparar nada. Como vamos ser convincentes? Vocês vão ser convincentes porque... Mateus hesitou, olhando de um para o outro. Porque não vão estar fingindo completamente. Vão! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz e Leonardo se entreolharam, ambos percebendo que suas emoções genuínas haviam se tornado óbvias demais. É isso mesmo? Mateus insistiu. Vocês estão desenvolvendo sentimentos reais um pelo outro? É complicado, Leonardo disse finalmente. Não, não é, Mateus retrucou. É perfeito. É exatamente o que precisamos. Autenticidade que não pode ser fabricada. Você está falando como se fôssemos objetos, Beatriz disse, com uma pontada de raiva na voz. Como se nossos sentimentos fossem apenas mais uma ferramenta de marketing. Mateus suspirou, sua expressão suavizando. Desculpem, vocês têm razão. Às vezes eu fico tão focado no trabalho que esqueço que estou lidando com pessoas reais, com emoções reais. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da Vila Madalena lá embaixo. Posso dar um conselho pessoal? Não profissional? Pode, Leonardo disse. Não lutem contra o que estão sentindo, mas também não se deixem consumir por isso. Encontrem um equilíbrio entre o que é real e o que é performance. E de acima de tudo, protejam-se. Como? Beatriz perguntou. Estabelecendo limites claros, decidindo juntos o que compartilham com o mundo e o que guardam só para vocês. E lembrando sempre que, independente do que acontecer entre vocês, a indústria vai seguir seu curso. Leonardo se recostou na cadeira. Você está dizendo que não importa o que sintamos. No final, seremos apenas mais um casal-produto que se desfez quando não era mais lucrativo. Estou dizendo que vocês têm o poder de escolher como querem que essa história termine. Mas precisam fazer essa escolha conscientemente. Juntos, não deixar que outros decidam por vocês. Beatriz olhou para Leonardo, vendo no seu rosto o mesmo mix de determinação e vulnerabilidade que sentia no próprio peito. Então vamos fazer direito, ela disse. Se é para jogar esse jogo, vamos jogar pelas nossas regras. O que você está propondo? Leonardo perguntou. Vamos ser o casal mais convincente que esta indústria já viu. Vamos dar a eles exatamente o que querem. Mas vamos fazer isso sendo verdadeiros um com o outro, protegendo o que é nosso e mantendo o controle sobre nossa própria narrativa. Leonardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno do dia. Você está sugerindo que a gente hackeia o sistema por dentro? Exatamente. Mateus os observou com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Vocês sabem que isso pode dar muito errado, né? Tudo isso pode dar muito errado, Beatriz respondeu. Mas pelo menos assim a gente tem uma chance de dar certo também. Leonardo estendeu a mão para ela mais uma vez. Parceiras de crime, parceiros de crime, ela confirmou, apertando a mão dele.
Quando saíram da sala de Mateus 1 hora depois, já tinham um plano detalhado para a festa do dia seguinte, uma estratégia para as próximas semanas e um acordo tácito de que enfrentariam juntos todas as consequências, boas ou ruins, das escolhas que estavam fazendo. Na saída do prédio, Leonardo parou antes de entrar no carro que o esperava. Bia, sim, amanhã à noite, quando estivermos posando para as fotos, sorrindo para as câmeras, fingindo ser o casal perfeito. Sim, vamos lembrar que por baixo de toda a encenação, somos apenas duas pessoas tentando descobrir quem realmente são. Beatriz sentiu um calor se espalhar pelo peito. Vamos lembrar. Enquanto o carro de Leonardo desaparecia no trânsito da cidade, Beatriz ficou parada na calçada por alguns minutos, observando São Paulo se preparar para mais uma noite. Dali a 24 horas, ela seria oficialmente metade do casal mais comentado do momento. A pergunta que não queria fazer, mas que insistia em ecoar em sua mente, era: qual metade seria real? Respirem, sorriam. E lembrem-se, vocês estão perdidamente apaixonados. As palavras da assessora de imprensa da gravadora ecoaram na mente de Beatriz enquanto ela ajeitava o vestido preto de seda que havia escolhido para a festa no MASP. Leonardo estava ao seu lado no banco traseiro da limusine, impecável em um terno azul marinho que realçava seus olhos castanhos. Eles pareciam um casal saído de uma revista de celebridades, mas por dentro, ambos lutavam contra um turbilhão de nervosismo e expectativa. Como você está se sentindo? Leonardo perguntou em voz baixa, para que a assessora e o motorista não ouvissem. Como se fosse pular de paraquedas pela primeira vez, Beatriz admitiu. E você? Igual. Mas pelo menos, estamos pulando juntos. A limusine parou em frente ao Museu de Arte de São Paulo, e através das janelas escuras, eles puderam ver a agitação do lado de fora. Fotógrafos, jornalistas, câmeras de TV e uma multidão de curiosos se aglomeravam no vão livre do MASP, criando um mar de flashes e vozes que se misturavam com o barulho do trânsito na Avenida Paulista. Pronto? A assessora perguntou, já com a mão na maçaneta. Leonardo olhou para Beatriz, e por um momento ela viu apenas o homem vulnerável que havia conhecido no café alguns dias antes, não o galã confiante das capas de revista. Ele estendeu a mão para ela. Juntos, ele disse. Juntos, ela confirmou. A porta se abriu, e imediatamente foram engolidos por uma onda de luz e som. Flashes disparavam incessantemente, vozes gritavam seus nomes, microfones se estendiam em sua direção. Leonardo passou o braço pela cintura de Beatriz com naturalidade ensaiada, mas ela sentiu que havia algo genuíno na forma como ele a puxou para perto, como se quisesse protegê-la do caos ao redor. Beatriz, Leonardo, olhem aqui. É verdade que vocês estão namorando? Como nasceu esse romance? Quando sai a música nova? Eles avançaram lentamente pelo tapete vermelho, parando em pontos estratégicos para fotos, sempre sorrindo, sempre próximos, sempre representando a imagem de um casal perfeito. Mas Beatriz percebeu que não era difícil quanto havia imaginado. A presença de Leonardo ao seu lado era reconfortante. E os sorrisos que trocavam tinham uma autenticidade que surpreendia até ela mesma. Vocês estão lindos juntos, gritou uma fã do meio da multidão. Quando é o casamento? Brincou um jornalista. Leonardo riu e puxou Beatriz ainda mais para perto. Vamos com calma, ele disse para as câmeras. Ainda estamos conhecendo um ao outro. Mas já sabem que é amor? Insistiu uma repórter. Beatriz olhou nos olhos de Leonardo antes de responder, e por um segundo se perdeu no brilho que encontrou ali. Às vezes a gente sabe, ela disse suavemente, sem tirar os olhos dele. Às vezes é uma certeza que vem de dentro. A resposta gerou uma nova onda de flashes e exclamações empolgadas da mídia. Leonardo apertou a mão dela discretamente.
um sinal de que havia gostado da forma como ela conduziu a resposta. Dentro do museu, a festa estava em pleno andamento. A nova coleção da Osklen estava exposta entre as obras de arte, criando um contraste interessante entre moda contemporânea e arte clássica. Modelos, atores, músicos, influenciadores e empresários circulavam com taças de champanhe, conversando em grupos e posando para fotos. Isso é surreal, Beatriz murmurou enquanto cumprimentavam conhecidos da indústria. O que é mais surreal? A festa ou o fato de que estamos aqui fingindo estar apaixonados? Leonardo respondeu entre dentes, mantendo o sorriso para as câmeras que os seguiam discretamente. O fato de que talvez não estejamos fingindo tanto quanto deveríamos. A confissão escapou dos lábios de Beatriz antes que ela pudesse censurá-la. Leonardo parou no meio da multidão e a encarou. Bia, desculpa, não foi nada. Foi sim. E eu senti a mesma coisa quando você respondeu aquela pergunta lá fora. Por um momento, esqueci que éramos atores. Eles foram interrompidos pela chegada de outros artistas que queriam cumprimentá-los e conhecer detalhes do novo romance. Durante a próxima hora, repetiram a mesma performance dezenas de vezes. Sorrisos apaixonados, mãos dadas, olhares cúmplices, respostas vagas, mas sugestivas sobre como se apaixonaram. Vocês são naturais demais nisso, comentou Marina Rui Barbosa, que estava na festa com o marido. Dá para ver que é amor de verdade. Quando finalmente conseguiram um momento sozinhos no terraço do museu, longe das câmeras e da multidão, ambos estavam emocionalmente exaustos. Como vocês fazem isso todo dia? Beatriz perguntou, se referindo aos casais famosos. Acho que a maioria não faz, Leonardo respondeu, apoiando-se na mureta e olhando para a vista panorâmica de São Paulo à noite. Acho que a maioria de fato se apaixona. E depois tem que lidar com a pressão pública em cima do relacionamento real. E nós estamos fazendo o contrário, criando a pressão pública primeiro e esperando que sentimentos reais sigam. Você acha que é por isso que está sendo tão intenso? Beatriz se virou para olhá-lo. O que você quer dizer? Essa conexão entre a gente, essa facilidade para interpretar um casal apaixonado. Você acha que é porque, no fundo, queremos que seja real? A pergunta ficou suspensa no ar noturno entre eles. As luzes da cidade se estendiam até o horizonte, milhões de pessoas vivendo suas próprias histórias de amor verdadeiras ou fabricadas. E ali estavam eles, tentando descobrir em qual categoria se encaixavam. Posso te contar uma coisa, Beatriz disse finalmente. Sempre. Quando você me puxou para perto no tapete vermelho, quando me protegeu daquela loucura toda, eu senti segurança, como se, independente de todo o circo ao nosso redor, havia alguém genuinamente preocupado comigo. Leonardo se aproximou dela, porque eu estou preocupado com você. Digo, Léo, eu sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há uma semana. Sei que nossa situação é completamente artificial, mas há algo entre nós que é real, Bia. E quanto mais tempo passamos juntos, mais difícil fica separar o que é performance do que é genuíno. Beatriz sentiu o coração acelerar. Eles estavam perigosamente próximos agora, e ela podia sentir o perfume dele, ver as pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos, que as fotos profissionais sempre apagavam. E se estivermos nos enganando? Ela sussurrou. E se isso for só produto da situação artificial em que nos colocaram? E se não for? Ele retrucou. E se for a coisa mais real que já aconteceu com qualquer um de nós? Antes que Beatriz pudesse responder, eles foram interrompidos pela chegada de Mateus no terraço. Desculpem intrometer, mas precisamos conversar. Urgente. A expressão séria no rosto dele imediatamente os alertou que algo estava errado. Ah, que aconteceu? Leonardo perguntou. A festa está sendo um sucesso absoluto. As redes sociais estão enlouquecidas. Vocês já são trending topic no Twitter.
As fotos de vocês dois estão viralizando. É exatamente o que queríamos. Então qual é o problema? Beatriz perguntou. O problema é que Ricardo ficou tão empolgado com a repercussão que decidiu acelerar ainda mais a timeline. Ele quer que vocês façam uma live juntos amanhã à noite, cantando Só Quero Você pela primeira vez para o público. Mas a música nem foi lançada oficialmente ainda. Leonardo protestou. Exato. Seria uma estreia mundial exclusiva. Ele está organizando tudo para vocês cantarem ao vivo do estúdio da gravadora, com transmissão simultânea no Instagram, YouTube, TikTok. Está estimando pelo menos 5 milhões de visualizações simultâneas. Beatriz e Leonardo se entreolharam. Era uma oportunidade incrível profissionalmente, mas significaria que teriam que expor sua química para milhões de pessoas ao vivo, sem possibilidade de cortes ou refilmagens. Tem mais, Mateus continuou. Ele quer que vocês contem a história de como se apaixonaram durante a live, em detalhes, que façam parecer espontâneo e íntimo. Mas nós não temos uma história, Beatriz disse, não uma que possamos contar publicamente. Por isso estou aqui. Precisamos criar uma versão oficial dos fatos, uma narrativa romântica que seja convincente, mas que não comprometa a privacidade real de vocês. Leonardo suspirou. Mais uma camada de ficção. É para proteger vocês, Mateus insistiu. Me acreditem em mim. É melhor controlar a narrativa do que deixar a imprensa inventar uma por vocês. Eles passaram a próxima hora no terraço, criando uma versão romantizada de como se conheceram. O encontro casual em um estúdio, a conexão imediata através da música, os encontros secretos para compor juntos, a percepção gradual de que era mais que parceria profissional. É uma boa história, Beatriz admitiu quando terminaram. Quase acredito nela eu mesma. O truque é misturar verdades com ficção, Mateus explicou. Vocês realmente se conectaram através da música, realmente tiveram encontros privados, realmente desenvolveram sentimentos. Estamos apenas reorganizando a cronologia e adicionando alguns detalhes românticos. Quando voltaram para a festa, Beatriz percebeu que algo havia mudado. Talvez fosse a conversa íntima no terraço ou a perspectiva da apresentação ao vivo no dia seguinte. Mas ela se sentia mais próxima de Leonardo, mais confortável com o papel que estava interpretando. Você está diferente, ele observou enquanto dançavam uma música lenta no meio da pista. Diferente como? Mais relaxada, mais presente. Ela sorriu. Acho que estou aceitando a situação, parando de lutar contra ela. E como isso te faz sentir? Beatriz olhou nos olhos dele, vendo ali o mesmo mix de vulnerabilidade e determinação que a atraía desde o primeiro dia. Assustada, ela admitiu, mas também esperançosa. Esperançosa de quê? De que talvez a gente consiga transformar essa loucura toda em algo bonito, algo nosso. Leonardo a puxou mais para perto durante a dança, e Beatriz sentiu que não era para as câmeras, era para eles. Ei, Bia, independente do que acontecer amanhã, ou nas próximas semanas, ou quando essa fase toda acabar, eu quero que você saiba que estes foram os dias mais reais da minha vida em muito tempo. Ela sentiu os olhos marejarem, mas manteve o sorriso. Os meus também. A festa terminou às 2 da manhã e eles saíram juntos mais uma vez, enfrentando uma nova bateria de flashes e perguntas. Mas dessa vez, Beatriz não se sentiu performando. Sentiu-se sendo ela mesma, apenas uma versão amplificada e mais polida. Na limusine, a caminho do apartamento de Beatriz, eles ficaram em silêncio confortável, processando tudo o que havia acontecido. Pronta para amanhã? Leonardo perguntou quando pararam em frente ao prédio dela. Pronta para descobrir se somos tão bons ao vivo quanto somos ao vivo. Ela brincou. Leonardo riu. Acho que somos melhores. Por quê? Porque ao vivo não tem como fingir. É só a gente, nossa música e a verdade, seja ela qual for.
Beatriz se inclinou e beijou a bochecha dele, um gesto que começou como performance para possíveis paparazzi escondidos, mas que se transformou em algo genuíno no meio do caminho. Boa noite, Léo. Boa noite, Bia. Sonhe comigo. Só se você sonhar comigo também. Enquanto a limusine se afastava, Beatriz ficou na entrada do prédio por alguns minutos, observando as luzes da cidade que nunca dormia. Em menos de 24 horas, ela estaria cantando ao vivo para milhões de pessoas, expondo seu coração de uma forma que nunca havia feito antes. A diferença era que, desta vez, não estaria sozinha. No dia seguinte, às 8 da noite, Beatriz e Leonardo se encontraram no estúdio da gravadora mais uma vez. Mas dessa vez, havia 5 câmeras profissionais, uma equipe de produção de 20 pessoas, e a expectativa de que milhões de pessoas ao redor do mundo os assistiriam. 5 minutos para o ar, anunciou o diretor da live. Leonardo segurou a mão de Beatriz. Lembra do que conversamos ontem? Que ao vivo não tem como fingir? Exato. Então vamos ser nós mesmos, completamente. E se nós mesmos for diferente do que as pessoas esperam? Então elas vão conhecer algo real numa indústria cheia de fakes. Isso vai ser revolucionário. 3 minutos para o ar. Beatriz respirou fundo, sentindo uma calma estranha se instalar sobre ela. Pela primeira vez desde que tudo começou, não estava preocupada em interpretar um papel ou atender expectativas. Estava pronta para ser ela mesma, com todas as imperfeições e verdades que isso implicava. 2 minutos. Bia? Sim. Independente do que acontecer depois desta live, independente de onde nossa carreira e nossa vida pessoal forem parar, obrigado por tornar essa loucura toda suportável. Obrigado você por me mostrar que é possível ser autêntico mesmo no meio do circo. 1 minuto. Eles se posicionaram nos microfones, violões nas mãos, olhando um para o outro em vez de para as câmeras. E, no ar, a luz vermelha se acendeu, e de repente eles não estavam mais no estúdio. Estavam em uma bolha íntima onde existiam apenas suas vozes, a música e a conexão que havia crescido entre eles ao longo daquela semana surreal. Oi, pessoal, Beatriz disse naturalmente. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Leonardo. E a gente tem uma música nova para dividir com vocês. Mas antes, Beatriz continuou, queremos contar como ela nasceu. Porque esta música é sobre encontrar algo real no meio de um mundo que às vezes parece tudo muito artificial. Leonardo sorriu. Não o sorriso ensaiado das aparições públicas, mas o sorriso genuíno que ela havia aprendido a reconhecer. A gente se conheceu numa situação meio louca, ele disse. Nossa gravadora queria criar uma parceria entre nós, achando que seria boa para o negócio. E no começo, a gente resistiu. Porque parecíamos muito diferentes. Mas daí, a gente começou a conversar de verdade, Beatriz acrescentou, e descobrimos que éramos mais parecidos do que imaginávamos. 2 artistas tentando manter a autenticidade numa indústria que nem sempre valoriza isso. E quando cantamos juntos pela primeira vez, Leonardo continuou, alguma coisa aconteceu. Nossas vozes se conectaram de um jeito que, bem, vocês vão entender quando ouvirem. Beatriz viu no monitor que a live já tinha quase 3 milhões de visualizadores, e os comentários passavam tão rápido que era impossível ler. Mas, estranhamente, isso não a deixou nervosa, deixou-a empolgada. Então essa é Só Quero Você, ela disse. Ela, uma música sobre descobrir que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm quando a gente menos espera. E sobre ter coragem de ser vulnerável. Leonardo acrescentou, olhando diretamente nos olhos dela. Mesmo quando é assustador. Eles começaram a tocar. E desde as primeiras notas, Beatriz soube que algo especial estava acontecendo. Não era apenas a música, era a forma como Leonardo a olhava enquanto cantava, como suas vozes se entrelaçavam, criando harmonias que nem haviam ensaiado, como o mundo ao redor parecia desaparecer. Só quero você, mais ninguém.
Neste mundo louco onde a gente se perde, você é minha certeza, minha verdade no meio da mentira. Quando terminaram, havia lágrimas nos olhos de alguns membros da equipe técnica. O chat da live estava explodindo com corações e comentários emocionados. Mas tudo que Beatriz conseguia ver era Leonardo, que a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Uau! Ela disse, ainda sob o efeito da música. Isso foi real! Leonardo completou. Pela primeira vez em muito tempo, isso foi completamente real. Eles responderam algumas perguntas dos fãs, cantaram mais 2 músicas e se despediram depois de quase 1 hora de transmissão. Quando as câmeras se desligaram, o estúdio explodiu em aplausos da equipe. 6 milhões de visualizações simultâneas no pico, anunciou alguém da produção. É recorde da gravadora, mas Beatriz mal ouviu. Ainda estava processando o que havia acontecido durante a apresentação, a intensidade da conexão que havia sentido, não apenas com Leonardo, mas consigo mesma. Como você está se sentindo? Leonardo perguntou enquanto guardavam os violões. Como se tivesse acabado de descobrir quem eu realmente sou, ela respondeu honestamente. E você? Como se tivesse finalmente parado de representar e começado a viver. Eles saíram do estúdio juntos, mãos dadas, sem se preocupar se era para as câmeras ou não. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Milhões de pessoas vivendo suas próprias histórias de amor, sucesso, fracasso, sonhos. E agora? Beatriz perguntou. O que acontece depois que a Cinderela e o príncipe saem do baile? Leonardo parou na calçada e a puxou para perto. Agora a gente descobre se o sapato serve na vida real também. E se não servir, então a gente faz sapatos novos, que sirvam em nós dois. Beatriz riu, e dessa vez não havia câmeras registrando. Não havia estratégia de marketing por trás. Não havia nada além de 2 pessoas descobrindo que às vezes o amor pode nascer dos lugares mais improváveis, até mesmo de um plano de marketing elaborado. Léo, eu acho que estou me apaixonando por você de verdade. Eu também, Bia. E sabe o que é o mais louco? O quê? Acho que essa é a única coisa nessa história toda que não foi planejada. Eles riram juntos, e quando se beijaram pela primeira vez, um beijo de verdade, não para fotos ou performances, souberam que haviam encontrado algo que nenhuma estratégia de marketing poderia fabricar. Autenticidade em meio ao caos. Amor verdadeiro disfarçado de estratégia comercial. 6 meses depois, quando os contratos publicitários terminaram e as aparições obrigatórias chegaram ao fim, Beatriz e Leonardo ainda estavam juntos. Não como o casal produto que haviam representado, mas como 2 pessoas que descobriram que, às vezes, as melhores histórias de amor começam com as piores premissas. E Só Quero Você se tornou não apenas um hit de sucesso, mas o hino não oficial de casais que se encontraram em circunstâncias impossíveis e escolheram transformar estratégia em sinceridade, performance em paixão, porque no final descobriram que a pergunta não era se o amor deles tinha começado como marketing. A pergunta era se tinham coragem suficiente para transformá-lo em algo real. E eles tiveram.